Tito, capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso no corpo de ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos desde já pela leitura da Tua palavra, agora esperando que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aceitados comigo. Meus queridos irmãos, glórias a Deus. Na saudação do apóstolo Paulo a Tito, ele fala algumas coisas importantes aqui, e que nas colocações dele mostrando o cuidado que ele tinha com esse obreiro chamado Tito. Tito, ele era grego, e algumas coisas importantes sobre ele é que ele não chegou a ser contaminado pelo legalismo da lei. Ele não chegou a ser contaminado, na verdade, pelas tradições. Pelo contrário, ele tem o privilégio de estar com Paulo, conhecê-lo, e ali ele foi logo mergulhado no Evangelho, mergulhado diretamente nas coisas de Cristo. E isso é importante também, que embora houvesse
contaminação dos judaizantes ou da lei de Moisés. Por isso é importante a gente analisar que Paulo, quando escreve essa carta, ele fala: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, ou seja, tendo a mesma fé que eu, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui ele dá alguns conselhos que está difícil, meus amados irmãos e irmãs, hoje cumprir esse conselho. A primeira coisa aqui é que ele objetiva o propósito, o motivo qual ele deixou ele ali naquela cidade chamada Creta. Ele diz: olha, por essa causa eu te deixei em Creta. Que causa? A causa é para que pusesse em ordem, em boa ordem, as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabeleceste presbíteros, como já te mandei. Então, duas coisas. Primeiro aqui a gente pode ver. Primeiro, ele recebe uma ordem, uma determinação, porque foi deixando aquela cidade. Não foi apenas para poder pregar a palavra somente. Era muito mais que isso. Era muito mais que pregar, que ensinar, era muito mais que orar. Era colocar em ordem algumas coisas que faltavam estar em ordem. Faltava estar em ordem algumas coisas. E depois ele diz que era necessário estabelecer presbítero de cidade em cidade. O que nos chama a atenção, na verdade, é que Paulo mandou ele tomar alguns cuidados. Não era simplesmente porque alguém prega bem, dá um cargo para ele na igreja. Mesmo que alguém ensina bem, dá um cargo para ele na igreja. Mesmo que alguém canta bem, dá um cargo para ele na igreja. Porque hoje é assim. Se há uma congregação e aí se reúne e se pergunta: quem eles vai colocar para dirigir aquela igreja? Pastor, eu acho que você deve colocar irmão Joãozinho. Quem concorda? Por que concorda? Olha, ele é uma pessoa que prega bem. Ele prega direitinho. Então manda a mensagem dele. Eu também, a mensagem dele é boa. Vou ver lá. Ou então, quem que vai botar na outra congregação que acabou de abrir, que teve que abrir a congregação? Pastor, vamos colocar irmão Zezinho. Quem concorda é irmão Zezinho? Por quê? Irmão Zezinho, ele tem uma boa, ele é um bom ensinador. E é bom colocar aqui. Então vamos botar irmão Zezinho. Aí a outra congregação, alguém diz, ele pergunta: quem vamos colocar lá agora? Lá botou o Joãozinho, lá botou o Pedrinho, Joãozinho, Zezinho, agora. E agora na outra lá? Vamos reunir aqui, a reunião. Vamos botar o irmão Pedrinho. Por que Pedrinho? Irmão Pedrinho, pastor, ele pode até não pegar bem. Ele pode até nem ensinar, nem vai ensinar de mim, mas olha, tem uma oração que o fogo desce. Não tem demônio que fica na igreja. Essa é a pessoa certa para dirigir. E lá naquele local, é bom colocar ele no Pedrinho, porque lá é demônio puro. Lá é demônio, tem que ter muita oração, e ele é bom nisso. E quando ele abre a boca para orar, é
é perigoso mesmo. Meus irmãos, não foi isso que Paulo orientou a Timóteo. A gente não pode deixar se levar por alguém que prega bem, canta bem, ora bem. Não é isso. Isso não é sinal de ser uma boa pessoa para dirigir uma igreja. Paulo sabia disso. Ele pegou ao fazer a obra ali, achando que não, agora já posso sair, vou deixar você. Não, chegou para ti e disse: olha só, primeira coisa, antes de você estabelecer presbíteros, faça o seguinte: levante a ficha dele, veja como ele é em casa com a família, veja como ele é lá com os vizinhos. Não precisa perguntar para o vizinho, mas comece a observar. Não se muda não. Não é porque fulano de tal prega bem, tem uma boa dicção, tem um português polido, que chama a atenção até dos intelectuais. Não é isso não. Procure, levante a ficha dele. Primeiro tem que fazer o seguinte: aqueles que for irrepreensível, não tem motivo para ser chamado a atenção, não tem motivo para ser repreendido. Aquele realmente, aleluia, que tem condições de testemunhar acerca das coisas de Deus. Sim, alguém que seja irrepreensível, aquele que seja irrepreensível, marido de uma mulher. Quando ele fala marido de uma mulher, não é apenas ter a mulher para satisfazer as tuas necessidades, não é apenas ter uma mulher para satisfazer apenas a necessidade do lar, não é isso. Marido que derruba essa mulher é aquela pessoa, na verdade, que olha para a sua esposa e a vê como alguém que é uma ajudadora, alguém que é sua cooperadora, alguém que ele precisa de um respeito, precisa e sabe que vai contar com o respeito, que vai contar com o respeito dela. Alguém que ele vai olhar e dizer: eu devo respeitar, eu preciso respeitar. Irmão, não é fácil hoje ser obreiro, não, é difícil. Eu falo para vocês que é muito difícil mesmo, porque a exigência, na verdade, que são colocadas aqui, é porque a igreja ela deve começar dentro de casa. É quando isso não acontece, fora de casa, o ministério é um fracasso. Ele não cresce, ele não evolui, não tem progresso. Aquele que seja o quê? Marido de uma só mulher. Primeira coisa é isso. Depois, que tenha filhos fiéis. Hoje está mais complicado, mas acontece uma coisa: filhos fiéis hoje é mais difícil, porque depois que o filho toma uma certa idade, não se tem mais controle, não se pode fazer mais nada. Você vai fazer o quê? Você orienta, você ensina, cuidado com quem você anda, cuidado onde você vai. Você até tenta, você até orienta. Infelizmente, irmãos amados, quantos
vai faltar alguém para poder fazer a obra. Porque quando, na verdade, cresceu o Evangelho na casa do Senhor, quando, na verdade, os pais tinham o orgulho deles, os pais olhavam para o altar e viam seu filho na bateria, viam o filho na guitarra. Quando os pais olhavam para o altar quando o filho tinha oportunidade, eles ficavam maravilhados porque abriam uma Bíblia, liam uma palavra e faziam uma dissertação que chamava a atenção de toda a igreja. Cadê esse filho fiel? Onde foi parar esse filho fiel? E não é falar que a culpa é do pai, não. Porque agora é assim, o filho desvia do pai ao pai. Não. Desviou porque quis mesmo. Eu conheço, por exemplo, filho que congrega em outra igreja, está problema com o pai, viu? Desviar eu não vou. Desviar eu não vou. Por quê? Filho fiel. Onde estão esses filhos hoje? Filhos que, na verdade, era admirado por toda a igreja. A igreja vai dizer: olha, o filho do pastor é uma bênção. Olha, o filho do presbítero é uma bênção. Ah, não sabe o que é diácono? Meu Deus do céu, é bênção pura. Mas e hoje? E aqui a recomendação é para os fiéis e também que não gostem de ser acusados de omissão e nem são desobedientes. Quantos filhos hoje, irmãos amados, querem dar ordem para o pai, querem dar ordem para a mãe? Papai, você está muito atrasado, tem que se informar mais. Ou, mamãe, você está muito forte, você não entende nada disso. Ah, se eu falasse com a minha mãe isso, quando eu era pequeno, a cara virava para o outro lado, para voltar e pegar para sua massagem. Ah, se eu falasse com o meu pai isso, você é quadrado. Porque aprende um pouquinho de internet e quer mostrar que sabe tudo da vida, não sabe nada. Não sabe nada da vida. Muitas vezes nem trabalha. Muitas vezes acorda 10, 11 horas ao meio-dia. Ainda pergunta: e aí, mamãe, a comida está pronta? Ainda quer comida pronta. Vai lá para a geladeira, abre. Está ruim aqui. Papai também não comprou nada. Moleque de 15, 16, 17, 20 anos. Ei, meu irmão, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade não morri, não. Cadê esses que são obedientes aos pais? Irmãos, é difícil você encontrar hoje filhos que realmente obedecem aos pais, que os pais falam, eles baixam a cabeça. Pelo contrário, os pais falam, levam o nariz, não lá em cima. Está pensando o quê? Pode falar comigo assim? Eu vou com você para o telhado. O telhado vai? Se tocar em mim, vamos com você para o telhado e vou botar na cadeia. Botar assim. Sabe por quê? Eles estão ensinados a não obedecer pai e mãe. Mas quando obedece pai e mãe, obedece a polícia, não vai ficar preso. Porque não quer aprender. E muitos cresceram até no Evangelho, mas viraram rebeldes, desobedientes, envergonham os pais. Quantos pais estão sofrendo e não sabem mais o que fazer? Olha, irmão, quando o filho não aprende em casa, aprende na rua. E vou te contar, o cacete da polícia dói, é madeira de lei.
Quando bate no lombo, chima tudo. Que acontece isso. Que o papai e a mamãe ensinam, meu filho, não vai por aqui, vai por aqui. Sabe o que me ensina agora? Nem de casa sai, conheço o mundo, eu sou esperto, eu sou malandro. Não, tá malandro para a igreja. Estou tirando onda para tomar pancada por isso. Tá ótimo. Não é assim não. Infelizmente a realidade que a gente vive hoje. Desobedientes demais. Diz a Bíblia Sagrada, que sejam obedientes, porque convém que o bispo, ou presbítero, ou pastor, ou obreiro, seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, aquele que seja responsável, aquele que cuida, aquele que administra as coisas de Deus com excelência, aquele que verdadeiramente aplica a mordomia cristã, aquele que é responsável daquilo que foi colocado nas tuas mãos. Não soberbo. Soberbo é aquela pessoa arrogante, não aceita ser repreendido, não aceita ser aconselhado, é o sabe tudo não sabendo nada. Aquele que está cheio de Deus não tem Deus. Que não seja soberbo, uma pessoa ignorante, estúpida, arrogante, prepotente, nem iracundo, cada pessoa se ira à toa. Tem gente que infelizmente fala para o irmão fulano, ah, doido, bota aí. Ele se ira todo, não fala não. E quando ele se ira, não fala não. Infelizmente esse tipo não serve para ser não. Não serve. Nem dado ao vinho, nem dado ao vinho, que agora é normal, né? Aqui nada. Um copinho só tem problema não. Tem aquele que guarda até uma garrafinha de vinho no armário. Guarda lá. Na hora que vai jantar, quando ele abriu o apetite, está repreendido. Que isso? São as coisas que a pessoa não pode praticar, e diz mais a Bíblia Sagrada. Nem espancador não pode bater na mulher. E tem obreiro que mete o tapa na orelha. O pastor sabe o que fazer mais. Como assim, meu Deus do céu? E o pior de tudo, que ele tapa na orelha da mulher, e depois ele vem pro culto e quer o microfone e começa a cantar. Eita glória, Deus está na casa, hein? Que casa, meu Deus do céu? Deus tem que estar na minha casa primeiro. E se Deus está na minha casa, evidentemente eu não vou fazer isso. Não pode ser um espancador. E aqui, como está vendo, olha só, fala sobre a pessoa como deve ser na família. Despenseiro de Deus, da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de toda ganância, mas dado o que? A hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, pessoa controlada, até para tomar uma atitude. Infelizmente, Senhor, tem gente que hoje pensa que trabalhar perdendo basta dar 3 pulinhos. Pula para lá, pula para cá, mistério para cima e para baixo, fala para aqui. Hoje Deus está na casa, hoje Deus vai fazer, hoje Deus. Não sei quem falou para ele. Eu sei que Deus não falou, ele está jogando como se estivesse jogando um bicho. Hoje Deus vai fazer, Deus nem falou para ele que vai fazer. Mas ele acha que, tem gente que acha isso, é o suficiente para ser o quê? Um obreiro, um trabalhador na casa de Deus. Não é suficiente. O caráter da pessoa
moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a palavra fiel que é conforme a doutrina. Outra coisa importante, retendo firme a palavra fiel que é conforme a doutrina. Ele fala aqui do que está na Bíblia, não do que eu quero colocar dentro da Bíblia. Deus não mandou nunca em lugar nenhum. Está escrito na Bíblia que Deus mandou fazer uma campanha de 7 dias. Uma campanha que mentira isso. Deus não isso não é doutrina. Isso é invencionice. Sabe quando acontece isso? Quando começa a fazer muito isso, é porque está faltando mensagem, está faltando Bíblia, porque aonde tem mensagem, aonde tem Bíblia, não tem campanha. Tem a vontade de Deus. Tem a vontade de Deus. Então, aonde tem. Então, quando você vê alguém inventando muita coisa, cuidado. Não é Deus que está falando nada. A pessoa vai dormir de barriga cheia, tem um sonho. Tem um sonho que Deus falou. Está sonhando demais. Ó, Deus agora mandou mudar todo mundo a roupa. Todo mundo aqui vai andar de roupão agora. Deus mandou botar roupão. Onde está essa Bíblia? Quem escreveu isso? Quem falou isso? Desde quando? Retendo firme a fiel palavra que é conforme o quê? A doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, admoestar com a sã tanto para aconselhar com a sã doutrina, aconselhar usando a Bíblia, aconselhar usando a palavra de Deus, tanto para o quê? Para que seja poderoso, ou seja, quem tem doutrina, quem tem palavra, quem faz uso da palavra, esse sim é poderoso, tanto para demonstrar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, aonde tem palavra, não entre invencionice. Aonde tem palavra, não entra criatividade humana, não entra. Pode chamar para me pregar que não vem. Vou nada. Vou lá nada. Porque sabe que lá tem mensagem, lá tem palavra. Lá o povo é doutrinado. Lá o povo é ensinado. Lá eu vou poder dar pulinho, dar salto mortal, plantar bananeira e fazer aviãozinho. Não vou poder fazer isso não. Porque lá eu vou ter que pregar e eu não tenho mensagem. Eu não tenho palavra. Eu não conheço nada da Bíblia. Não conhece mesmo. Porque não se dedica a buscar a palavra. Só se dedica a subir monte, descer monte, ir para vigília e fazer campanha. Só sabe isso. Retendo firme a fiel palavra que eu estou falando aqui. Meus amados irmãos, é evidente que esse tipo de mensagem não recebe like, visualização, de nada. Pelo contrário, as pessoas até saem fora, chega, não dá para ouvir esse tipo de coisa. Eu prefiro ficar na linha, vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, porque eu não tenho que fazer e pega mal. Por isso, meus irmãos, tomem cuidado, fiquem atentos, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, para não serem enganados por esses golpistas, enganadores, que não têm compromisso com a verdade, só têm compromisso com o seu próprio ventre, com a sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que buscamos conhecimento, buscamos em Cristo, buscamos na palavra, na oração, tem discernimento espiritual. É assim que funciona. Foi o que Paulo ensinou para Tito: não se envolve com pregação bonita, oração bonita, que canta bonito, não se envolve com nada disso não. Cuidado. Primeiro veja o comportamento e o caráter da pessoa, até levá-la ao santo ministério.
eu for assim, não faz, não consagra, não leva, porque você vai ter problema. É o que temos problema hoje por aí. Hoje o que tem de pastor que não é pastor, está por aí rodando. Alguém inventou, disse, Deus tem algo com você, né? O pastor lá está segurando o teu ministério. Segurando. Irmão, como Deus tem a obra, ninguém segura não. Deus tira um canto e bota um outro. Você não quer pegar não? Vou levar para lá. Acabou, está consagrado. Acabou. Que Deus tem misericórdia em nome de Jesus. Quando Deus tem obra, ninguém pede, ninguém segura. Ou pelo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Se Deus tem uma obra, Ele vai chamar, Ele vai preparar, Ele vai orientar, Ele vai fazer e vai acontecer. Ninguém segura ministério de ninguém. Ninguém. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória. Aleluia.